O Estado português irá intervir em breve no mercado imobiliário em Portugal, pelo que uma enorme revolução habitacional chegará ao país já durante este ano de 2024. Portugal irá a eleições já no próximo mês de março, sendo que os dois principais partidos, o Partido Socialista e a coligação Aliança Democrática, estão a propor medidas que irão afetar e distorcer fortemente o setor da habitação em Portugal. Tanto o Partido Socialista como a Aliança Democrática prometem, caso ganhem as eleições, que a compra de uma primeira habitação por jovens poderá ser feita com garantias à banca do próprio Estado. Enquanto que no programa eleitoral da Aliança Democrática é indicada a existência de uma garantia pública para viabilizar o financiamento bancário da totalidade do preço de aquisição da primeira casa por jovens, no caso do programa do Partido Socialista é referido que, em caso de incumprimento do pagamento do crédito à habitação pelos beneficiários da garantia, poderá o devedor, contratualizando com o Estado, manter a casa como habitação permanente mediante o pagamento de uma renda ao Estado, que assumiria a sua posição no crédito. Na prática, ambos os partidos pretendem ajudar a compra de casa por jovens até aos 35 ou 40 anos, fazendo com que seja o próprio Estado a passar a servir de fiador, pagando as prestações e as dívidas caso estes jovens comecem a falhar no pagamento das mensalidades aos bancos no futuro. Os detalhes sobre estas medidas, tais como as condições de elegibilidade e os valores máximos dos créditos que serão abrangidos, ainda não se encontram definidos. No entanto, parece que o Partido Socialista quer ir mais longe e tem uma medida mais abrangente e detalhada do que a Aliança Democrática. De forma a apoiar a aquisição da casa própria e tendo em conta que a compra de casa continua a ser um dos grandes objetivos das famílias portuguesas, o PS pretende dar uma garantia pública para ajudar jovens até aos 40 anos a ter acesso ao crédito à habitação, desde que não tenham casa própria ou algum imóvel no seu nome. De acordo com o programa eleitoral do Partido Socialista, em caso de incumprimento do pagamento do crédito à habitação pelos beneficiários da garantia, as famílias teriam assim uma garantia de que nunca perderiam a casa nem a tinham de devolver ao banco, tendo apenas que pagar uma renda ao Estado, de acordo com os seus rendimentos auferidos. Apesar desta medida poder parecer à primeira vista uma boa medida de apoio aos jovens portugueses, ela pode causar uma enorme distorção no mercado imobiliário e fazer subir ainda mais os preços das casas. Tipicamente, os chamados jovens até aos 40 anos não têm grandes poupanças ou rendimentos que lhes permitam comprar uma casa à pronto, em Portugal. Desse modo, têm de recorrer ao crédito de habitação junto às instituições bancárias existentes, que fazem as suas avaliações de risco e lhes exigem, tipicamente, garantias como vão conseguir pagar os empréstimos num determinado prazo. Garantias e prazos esses que por si só já são dos menos rígidos da Europa. Nesse sentido, se um banco em Portugal decide não emprestar dinheiro a um jovem de 35 ou 40 anos, de certeza que existirá uma forte razão para isso. O que os dois principais partidos querem agora fazer é dar certezas à banca de que o contraente do crédito de habitação estará assegurado pelo Estado, caso haja incumprimento das prestações. Neste caso, este poderá ficar a pagar uma prestação a contratualizar com o Estado. Ao colocar o Estado a cobrir empréstimos de risco, esta medida garante uma receita segura para a banca. No entanto, poderá gerar um efeito perverso, dado que poderá provocar um aumento na procura do crédito de habitação e inflacionar ainda mais o valor do imobiliário em Portugal, podendo mais tarde deixar quem está a juntar para comprar casa ainda mais longe do seu objetivo. Talvez o Estado tenha percebido que não consegue cumprir com nenhuma promessa relacionada com a construção de casas no curto prazo. Nesse sentido, os partidos candidatos a governar estão a virar-se para medidas que, ao que tudo indica, irão agravar a procura e que não resolverão os problemas do acesso à habitação em Portugal no médio e no longo prazo. Ao terem a garantia do Estado em como dificilmente ou nunca perderão a casa caso falhem os pagamentos ao banco, os jovens de 35 ou 40 anos irão sentir uma maior flexibilidade negocial para negociar um valor de compra mais elevado, sendo que, após a realização do negócio, o agente imobiliário ficará contente por receber uma comissão maior. O Estado ficará contente por conseguir cobrar mais impostos e os compradores das casas também ficarão contentes por terem alcançado o objetivo de terem uma habitação onde possam viver. No entanto, as consequências poderão surgir no médio e no longo prazo. Ao aumentar a procura sem resolver a questão da oferta, a garantia estatal deverá agravar os preços já altos dos imóveis e ajudará possivelmente à criação de uma nova bolha imobiliária em Portugal. Ao colocar o Estado como fiador num mercado já altamente inflacionado, alguns jovens de 30, 35 ou 40 anos conseguiram beneficiar desta garantia nos primeiros tempos.
Em consequência disso, e devido ao aumento repentino da procura, rapidamente os preços das casas deverão aumentar, impossibilitando os jovens que vierem a seguir de aceder ao mercado imobiliário, deixando-os sem casa nem oportunidades. Várias questões morais também se levantam com estas medidas propostas pelos principais partidos políticos, que parecem ser um incentivo ao endividamento e à irresponsabilidade. Caso as medidas sejam implementadas, a banca não terá de assumir qualquer risco, dado que as prestações mensais dos créditos seriam sempre pagas pelos contraentes do crédito de habitação ou pelo Estado. Relativamente às medidas enunciadas, ainda não fica claro o que acontece no caso das famílias não conseguirem pagar a prestação do crédito, quer ao banco, quer ao Estado. Aparentemente, e de acordo com as medidas, parece que as pessoas ficariam mais livres de responsabilidades, dado que o Estado ficaria a arrendar a casa, vitaliciamente, a preços confortáveis a quem falhar no pagamento dos créditos, podendo por isso estar a incentivar a comportamentos irresponsáveis à custa dos contribuintes. Por outro lado, caso haja uma quebra repentina dos rendimentos de uma percentagem significativa da população, nomeadamente os jovens que têm menores rendimentos e empregos mais precários, em que posição fica o Estado perante a banca para assumir tanto devedor ao mesmo tempo? Este é exatamente o tipo de problema que existe nos Estados Unidos com as propinas dos estudantes do ensino superior. Num passado não muito distante, o Estado norte-americano tornou-se fiador de quem não conseguia crédito para estudar na universidade. Como resultado disso, as propinas subiram brutalmente nos últimos anos, sendo que muitos estudantes com canudos estão agora com dívidas para toda a vida. Apesar das medidas de apoio aos jovens de 35 e 40 anos na compra da sua primeira casa em Portugal poderem ser positivas no curto prazo, elas irão possivelmente piorar o problema de acesso à habitação no médio e no longo prazo. No entanto, mais de 70% da população portuguesa tem habitação própria, pelo que inchar a bolha imobiliária e provocar o aumento do preço das casas em Portugal em 2024 irá beneficiar certamente a grande maioria dos portugueses, principalmente os portugueses que não são assim tão jovens.